Então, é, gostaria de falar com vocês hoje sobre as grandes culturas comerciais do agronegócio brasileiro, tanto agrícolas quanto pecuária, identificando, isso é muito importante, os espaços geográficos onde essas produções se destacam. Normalmente, essas produções são cultivadas em grandes propriedades rurais, em alguns casos que eu citarei que ocorrem em pequenas e médias, o que não é o normal, e sim, como eu disse, em grandes propriedades. Os latifúndios, né, como a gente chama. E identificar não só a produção, como também o seu destino dessas grandes empresas, principalmente nacionais, de capital nacional, que se dedicam ao agronegócio. Não que não tenha empresas estrangeiras também, mas há com certeza uma dominação do capital privado brasileiro. E, obviamente, dá uma palavrinha sobre o histórico dessas principais culturas agrícolas e também da pecuária no nosso país. Bom, tradicionalmente aqui no nosso país, no Brasil, a cana-de-açúcar é aquela que é mais plantada, foi mais plantada ao longo do tempo e continua sendo. Não que ela seja a primeira hoje em produção de exportação, isso é a soja, mas ela é a mais antiga, começou no Brasil no século XVI e vigora até hoje em várias partes. Então, em que lugar que sempre se destacou isso e até hoje é grande produção? Na zona da mata nordestina. É aquela faixa litorânea que percorre aproximadamente a região que abarca o clima tropical litorâneo úmido, com aquele solo de massapê que é muito fértil naturalmente. Litoral de Pernambuco, da Paraíba, de Alagoas, enfim, zona da mata. Até hoje se planta cana-de-açúcar lá, com grande produtividade. Só que a cana-de-açúcar, com o passar do tempo, ela foi se deslocando. E hoje o estado que concentra praticamente metade da produção canavieira do Brasil, e logicamente de álcool e açúcar, é o estado de São Paulo, que no passado plantou muito café. Hoje São Paulo, então, representa a maior produtividade do Brasil, além do centro-oeste. Goiás hoje é o estado que representa a segunda produtividade de cana de açúcar do Brasil, certo? Então, Zona da Mata, São Paulo, Centro-Oeste, especialmente Goiás, onde houve a expansão desses grandes canaviais com as usinas produzindo açúcar e principalmente o etanol. Beleza? Então tá, uma boa parte exportada. Não podemos esquecer do café, que também é uma cultura agrícola tradicional no Brasil desde o século XIX. O café se concentrava muito em São Paulo e o norte do Paraná. Não mais hoje, viu pessoal? Hoje o café é produzido principalmente em Minas Gerais, na porção sul do estado, além do Espírito Santo. E o Brasil, assim como na cana-de-açúcar, no café também é o maior produtor mundial. Embora a porcentagem global das exportações brasileiras, em comparação ao que foi no passado, com mais de 90% da produção, diminuiu bastante, mas continua em primeiro lugar. Está aí outra cultura agrícola muito importante, o café, né? Tão tradicional no nosso país. Vamos citar outras aqui também com grande interesse no agrobusiness, né? Laranja. Olha que interessante, a laranja, 80% da produtividade está em São Paulo, estado de São Paulo, tá? Naquela região de Araraquara. E lá, diferente até de outras culturas agrícolas comerciais do Brasil, se destacam a produção
em pequenas e médias propriedades rurais, mas com alta tecnologia, né? A tecnologia se destaca demais mesmo, né? E quase tudo é para processamento e exportação, porque os Estados Unidos são grandes consumidores de suco de laranja, tá? Enlatado, que não é muito hábito do consumo do brasileiro, que nós consumimos mais suco de laranja in natura. Lá não. A produtividade, principalmente no estado da Flórida, é significativa. E o consumo dos Estados Unidos, né, como vocês sabem, é o país que mais consome no planeta produtos, não só de lá mesmo, como de outras partes do mundo. Ganhou o mercado americano, está dentro. E, importante, o suco de laranja muitas vezes sofre barreiras alfandegárias por parte do governo americano, porque eles querem proteger os seus agricultores, os seus, né, proprietários de terra lá que produzem laranja. Isso aí dá uma batalha muito grande que já levou o Brasil a tentar mudar essa dinâmica, né, na Organização Mundial do Comércio. Muito importante isso, hein, gente? As brigas comerciais que acontecem nos países, acontecem em várias partes, quando um ou outro aumenta as tarifas alfandegárias para proteger os seus produtores. Tá? O nome disso, todos sabem, protecionismo comercial. Bom, destaques, outros também. Cacau, o Brasil é grande produtor de cacau. Cacau, sul da Bahia, naquela região da mata, né, zona da mata, Mata Atlântica antiga, né, quase toda devastada. Tá? Fumo, tabaco, o Rio Grande do Sul se destaca demais. O Rio Grande do Sul aí, ó, responde por grande parte dessa produtividade do tabaco. E o tabaco, interessante, também é produzido em pequenas e médias propriedades. Uva, Rio Grande do Sul também, tem que saber disso. 90% dos vinhos nacionais são produzidos na Serra Gaúcha. Então, lembrou da uva, do vinho, do Rio Grande do Sul. Não se esqueçam disso. Tá? Frutas para exportação, frutas tropicais, inclui até a uva, embora a uva seja de clima temperado, na região do Rio São Francisco, onde existem duas cidades vizinhas, Petrolina em Pernambuco, Juazeiro na Bahia. Essas duas cidades são os polos, né, o Rio São Francisco passando no meio das duas, são as cidades polarizadoras da fruticultura irrigada, tá? Manga, né? Melão, enfim, e até uva, né? Com a tecnologia, a uva também se destaca naquela região, para exportação e para consumo interno, muito forte no agronegócio também. E não podemos deixar de falar da soja, né? A soja tem uma história interessante. A soja, originalmente, é de clima temperado, né? Ela foi cultivada há milênios na Ásia Oriental, na região da China, Coreia do Sul, próprio Japão. E lá é uma cultura, né, agrícola que é muito tradicional, né? Os orientais consomem muita soja. E quando ela chegou no Brasil, obviamente que foi introduzida nos anos 60 no sul do Brasil, que é aquela região de clima mais próximo do temperado, embora não seja temperado, né? Aí no caso é o clima subtropical. Só que com a tecnologia ela se expandiu pelo Brasil, especialmente pelo Cerrado, a partir da década de 70 e 80 do século passado. Como o Cerrado tem um solo, vocês sabem, muito ácido, a tecnologia permitiu o plantio em larga escala de soja a partir da correção desse solo, que é a técnica da calagem, que é a introdução, depois de feitos, né, pesquisas que demoraram anos, do calcário, né, no solo, para tornar o solo do Cerrado viável, ok? Então hoje
Os grandes produtores de soja estão no centro-oeste e o maior produtor é o Mato Grosso. Lá no sul continua plantando, lógico, tá? Mas o centro-oeste, terras mais baratas, terreno plano, né? Introdução de máquinas, se destaca muito hoje com a soja. Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso é o primeiro. E essa soja também foi para o Nordeste, viu, pessoal? Oeste baiano, sul do Maranhão, sul do Piauí, planta-se muita soja. Interessante frisar, não foram as empresas locais do Centro-Oeste e do Nordeste que desenvolveram, né, o cultivo da soja aqui e tornaram essa prática em larga escala. Foram normalmente empresas do Centro-Sul, tá? Agricultores que saíram lá do Sul ou de São Paulo, enfim, e se deslocaram para essas regiões que eu acabei de citar, onde as terras eram muito mais baratas. Também tiveram incentivos, essa coisa toda. Então olha aí, ó, o capital, né, o investimento veio de fora, exógeno, ok? Na pecuária, lógico que a gente tem que destacar a carne, né, bovina, que no Brasil responde por quase um quarto, quase 25% de toda a exportação de carne bovina do mundo, que é uma coisa, né, significativa. E o Brasil também tem o maior rebanho bovino do planeta depois da Índia. A Índia não conta porque a vaca lá é sagrada. Lá tem um rebanho muito grande, mas não é usado, obviamente, para consumo humano. Então o que acontece? A gente tem que relacionar isso ao passado. Quais foram as áreas de pecuária no Brasil? Desde o período colonial, passando pelo Brasil Império, Primeira República e tal. Olha, sertão nordestino, tá? Lá é tradicional a pecuária extensiva, tá? A figura do vaqueiro, né, com aquelas roupas de couro para se proteger dos espinhos das plantas da caatinga. Então isso aí já tem séculos. A pecuária também foi para o sul do país, na região da Campanha Gaúcha, que nós conhecemos como Pampas, né? Lá também é muito antigo. Depois da mineração, no centro-oeste também teve a introdução da pecuária. O Pantanal mato-grossense também é muito forte na pecuária até hoje. E essa pecuária foi se modernizando, obviamente, e aí a gente vai dizer que o destaque hoje são as grandes corporações, boa parte delas, como eu disse, nacionais mesmo, capital e tecnologia própria, brasileira, que começam a pecuária intensiva. Ou seja, o gado, além de se alimentar da pastagem natural, também vai ter a ração animal, para que o ganho de peso ocorra mais rápido. E além disso, não podemos esquecer que há maior trato zoossanitário com veterinários, zootécnicos, enfim, uma carne de melhor qualidade. Fica registrado isso, que muitos podem pensar que a carne de melhor qualidade é da criação extensiva, não é, é da intensiva, e uma produtividade muito mais rápida e maior também, porque o ganho de peso do animal é muito mais rápido. Não à toa que nos últimos tempos, nesse século já, a JBS Friboi se tornou a maior exportadora de carne, de proteína animal do mundo. Depois teve aqueles problemas todos, corrupção e tal, mas aí já é outra história. E se tornou uma multinacional, tanto que tem a empresa JBS está dentro dos Estados Unidos também criando gado lá. Ok, pessoal? E para fechar, o destaque da carne de aves e suínos, que essa produtividade foi muito forte no seu começo, no sul do país, especialmente em Santa Catarina, Paraná também, etc., e que posteriormente se expandiu pelo Brasil através da Perdigão e Sadia, que se fundiram e hoje formam uma grande empresa, tá? Uma grande corporação espalhada pelo território brasileiro, tá? Que conhecemos aí do nosso dia a dia de consumo. Óbvio que a gente tem que destacar algumas outras culturas agrícolas que não são tão produzidas como pensamos no Brasil. E o Brasil tem que importar
Uma delas é o arroz. O arroz é muito produzido no sul, especialmente no Rio Grande do Sul, no estado gaúcho. Só que não dá para o nosso consumo. O Brasil tem que importar um pouco disso aí. E não se esqueçam da principal cultura agrícola, né? Do principal produto alimentício que o Brasil importa, principalmente da Argentina, é o trigo. Porque o trigo também sendo de clima temperado, né? Exige temperaturas mais baixas, ele não é largamente produzido no Brasil, com exceção do sul. E não dá, logicamente, né, para abastecer o nosso consumo aqui, o nosso mercado, que tão consumimos muitos produtos, né, ligados ao trigo, macarrão, pão, é quase que diariamente. Ok, pessoal? Então, sabendo dessa configuração e identificando os espaços geográficos, os estados, as regiões, como é produzido, para onde vai, lembrando que boa parte dessa, né, produtividade aí, toda não digo, lógico, o mercado interno também é muito importante, mas uma boa parte vai para a exportação. E o agronegócio responde hoje por uma parcela significativa do PIB brasileiro. Ok? Valeu, gente. Obrigado. Um abraço a todos.